tarde, sejam todos bem-vindos. Então, antes de iniciar a palestra, vamos fazer uma harmonização. Ficar na posição confortável, fechar os olhos, respirar profundamente, relaxar o corpo físico, acalmar as emoções, aquietar a mente. Peço que acompanhem mentalmente essa invocação. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Em nome dos mestres de amor e sabedoria, está aberta a reunião de hoje. Vamos entrar no clima, né? Acho que fica melhor. Assim, fica mais impactante. Acho que vocês nunca ouviram falar que numa loja teosófica um tema como esse viesse a ser apresentado, né? Foi sugestão de Rômulo, né? Ele tinha sugerido naquela outra ocasião falar sobre os espíritos da natureza e dessa vez, diante da proximidade do Halloween, ele pediu para eu falar sobre isso. Porque, pelo que a gente percebe, ele gosta muito dessa festividade, participa, né, das gostosuras e travessuras. Aí eu fui fazer uma pequena pesquisa, né, sobre isso. Inicialmente eu tinha até dito a ele assim: Rômulo, eu vou apenas falar durante uns 10, 15 minutos sobre isso, depois eu vou entrar no tema da palestra mesmo, teosófica, né? Que eu estou pretendendo fazer uma série de palestras sobre a vida de Cristo, do nascimento à ascensão. Diante do dezembro, né, que está chegando aí seria, eu acho que umas 4 palestras só sobre esse tema, né? Mas aí eu disse, eu acho que não casa bem não, né? Tá falando de Halloween e já depois começar a falar sobre a vida de Cristo, né? Aí eu disse, não, eu vou falar sobre esse assunto mesmo, então depois nos outros dias eu falo sobre a vida de Cristo, né? Então esse tema é uma coisa assim que pode parecer inadequado, pode parecer inconveniente estar trazendo para a loja, mas eu procurei fazer esse assunto ao elaborar a pequena pesquisa que eu fiz, casando com alguns assuntos, né, esotéricos, e principalmente alguns da linha assim, do campo do hermetismo, dos estudos que eu fiz com o Dr. José Laércio Egito, né? Alguns temas dele trata de alguns assuntos assim que são bem pertinentes, né, a esse conteúdo. Eu fiz uma junção assim e posso dizer assim, são 2 etapas essa palestra, né? Então eu vou falar do lado do Halloween, né, como ele surgiu, e depois então eu vou trazer a parte que vai tratar do lado esotérico. Aí eu sei que eu vou decepcionar, né, algumas pessoas, principalmente Roma, mas eu acho que é importante esse assunto, fazer uma abordagem assim, mais esclarecedora, né? Então, Halloween, por que esse nome Halloween, né? Como foi a origem dele?
Na realidade, ele não tinha esse nome, né? Há mais de 2.500 anos. Então, ele surgiu entre os povos celtas lá no Reino Unido, lá na Europa, na região noroeste, né? E na Irlanda, principalmente na Irlanda. E tinha a ver com um festival, onde era comemorada o fim do verão e o começo do ano novo celta e as colheitas, né? Então era uma celebridade. Como aqui a gente tem, né, o São João, a gente não tem o São João, essas festas assim e outras semelhantes, então eles tinham essa festividade lá. E era algo assim bem marcante, bem esperado, aguardado por todos, né? O nome desse festival, então, era Samaim, né? O termo que significa exatamente o fim do verão. E ele não durava apenas um dia, não. Ele durava 3 dias, o dia 31, o dia 1º de novembro e o dia 2 de novembro. Mas aí, nesse mesmo dia, eles também comemoravam a crença no retorno dos mortos à terra. Os mortos ou os fantasmas, eles saíam dos cemitérios para tomar o corpo dos vivos. Assim, eu não encontrei nenhuma referência sobre essa crença, não, sabe? Apenas é citado que eles também, além dessa comemoração em relação ao fim do verão, à época das colheitas e tudo mais, eles também tinham essa ideia de que nesse dia, principalmente no dia 31 de outubro, abria-se como fosse um portal onde havia esse trânsito. Aí eles se fantasiavam justamente para espantar Isso. todo mundo, para mandar eles de volta. Exatamente. Então eles tinham essa crença no retorno dos mortos. E alguns dizem que eram os mortos mesmo, sabe? Como esses filmes que a gente vê por aí de zumbis, onde eles saem das covas. E outros, assim, dizia assim, que eram os fantasmas dessas pessoas que estavam mortas, né? Aí o Samaim era uma comemoração pagã e muito popular. Era tipo um carnaval. E a Igreja Católica, então, ela começou a ficar de olho, sabe, nessa festa. E no século VIII, o Papa Gregório, e tem alguns que dizem que foi Papa Gregório III, outro diz que foi Papa Gregório IV. Acho que isso aí não tem muita importância, não. Mas foi um Papa da Igreja Católica que mudou a data do dia de Todos os Santos, que naquela época era comemorado dia 13 de maio, em que era comemorado o Festival Romano dos Mortos, que a Igreja Católica, né, tem essa associação com a Roma, né, antiga e tudo mais. Então eles comemoravam o dia de Todos os Santos exatamente dia 13 de maio. Mas aí eles vêm nessa festa pagã, transferiram o dia de comemorar o dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro. Aí o Halloween significa All Hallow Eve, que quer dizer o quê? All, todos, Hallow, santos, Eve, véspera. Então passou a ser conhecido nesse século, né, depois que o Papa Gregório mudou o nome. Então ficou Halloween, feito forró aqui, né? Forró, para todos, né? E ficou forró. Então o All Halloween ficou sendo Halloween. Então, para comemorar o festival, os druidas faziam fogueiras enormes, onde eram queimados alimentos e animais, em sacrifício para as divindades celtas, que era para eles terem na próxima estação uma boa produção agrícola e fazerem as colheitas da melhor forma possível. E as fogueiras e as velas também serviriam para dar o rumo a ser seguido pelas almas dos mortos que se aproximassem. Porque o fogo não tem luz, né? Então aqueles mortos, aquelas almas, né, que estivessem do lado de lá, essas fogueiras serviriam para direcionar eles para a luz. Mesmo quando a fogueira estivesse apagada, então eles estando lá nessas regiões umbralinas, diante do surgimento de alguma luz, eles se encaminhassem para lá, porque era ali que eles iriam encontrar
ajuda, né? Eles também tinham o hábito de jogar moedas dentro de caldeirões e faziam pedidos aos mortos. Vocês se lembram de algumas magias que fizeram na infância, não? Parece que faz tanto tempo, né? Essas coisas, mas é tudo de agora. Um dia desse. Um dia desse. Então, do Reino Unido, passou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos, então, se disseminou para o mundo todo. E como foi que isso aconteceu? Em 1845, em alguns países da Europa, mas principalmente na Irlanda, passava por um período chamado de Grande Fome, que durou de 1945 a 1949. Isso em decorrência de quê? A causa foi uma infestação que atingiu a lavoura e assim, o alimento que eles mais consumiam era a batata. Então as batatas ficaram infestadas, não prestou e então muita gente passando fome. Então eles dependiam em grande parte de batatas para sobreviver. E essa infestação foi uma verdadeira tragédia para o país. Então, aqueles que conseguiam e tinham ainda condições de sair, eles emigraram para outras regiões, mas principalmente para os Estados Unidos. Então, com isso, aconteceu a imigração em massa dos irlandeses para os Estados Unidos, né? E não à toa, foi a partir exatamente de 1845 que começaram a surgir as primeiras referências ao Halloween por lá nos Estados Unidos, né? Assim, as tradições do Halloween europeus se uniram também aos rituais de colheita americana, que isso sempre ocorre, né, em todas as civilizações. Então, depois que o Halloween se tornou então uma tradição americana, ela ficou conhecida em todo o mundo. E esse conhecimento não se deu apenas porque eles estavam praticando os mesmos rituais, não. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, uma das tradições do Halloween é essa, além da fogueira que eles faziam, né, dessa história do caldeirão, jogar moeda, tentar fazer pedidos aos mortos, tinha esse daqui, que as pessoas batiam de porta em porta, isso lá naquela época, viu gente? Bem antes de chegar nos Estados Unidos. Eles iam de porta em porta em busca de um pedaço de bolo de alma, que era um bolo recheado com groselha. Em troca do bolo, as pessoas que iam pedir, os pedintes, eles rezavam pelos mortos da família. Então, as famílias preparavam bolo, tem uns textos que dizem que era um pão de alma ou bolo de alma, mas era alguma coisa que ia gratificar aquelas pessoas que chegavam batendo na porta, eles recebiam essa ajuda e em troca eles rezavam ali junto com a família pelos mortos. Com o passar do tempo, esse ritual foi substituído por crianças fantasiadas, pedindo doces, né? É por isso que ficou assim famoso, gostosuras ou travessuras, né? Aí tem até o nome em inglês, mas eu preferi deixar assim na nossa língua mesmo, né? E que travessuras são essas? As travessuras vão desde sujar o carro do dono da casa com farinha. São vários tipos de travessura, né? Jogar papel higiênico no redor da casa. Olha, vamos sabe? Tocar a campainha inúmeras vezes. Isso aí eu acho que todo mundo fez, mesmo sem ser Halloween. E jogar ovos nas janelas e nas portas, sabe? Só para sujar. Para sujar, porque se as crianças chegavam lá assim, né, fantasiadas, e levavam esses baldezinhos para receber as gostosuras, se o pessoal da casa não atendia ou negava, aí eles faziam as travessuras aí inúmeras, né? E outro ritual também muito frequente era esse exatamente para afastar os mortos. Como o Romulo estava falando há pouco, eles esculpiam rostos em nabos, assim como é feito nas abóboras hoje em dia, com velas acesas dentro. Eles fazem uma... Não, é um girimum, uma abóbora, né? Eles
esvaziam, tiram tudo, colocam uma vela dentro e faz essa cara assim assustadora que é para assustar os fantasmas, né? Do mesmo jeito que lá no São Francisco, onde tem aqueles barcos com as carrancas para afastar os maus espíritos, aí o objetivo da abóbora era essa aí. E aquela mulher, que ela morava, né? Petrolina. E Petrolina era aquela também, perto de Petrolina. E ela era cega. Ela era cega. A que fazia as carrancas. Ah, era? Uma das carrancas. Sim, sim, lembrei. Então, antigamente, os nabos, eles eram usados pois eram mais frequentes na Irlanda, enquanto que quando eles chegaram nos Estados Unidos, o que tinha mais era abóbora. E eu acho até que ficou mais interessante essa carinha aí. Outra prática comum era prever o futuro. Por exemplo, a pessoa puxava um covo, um repolho do solo, e dependendo do sabor e do formato do vegetal, aquela pessoa que estava fazendo a leitura, né, ela dava pistas à pessoa que havia puxado sobre a profissão e a personalidade do seu futuro cônjuge, né? E também se ia casar, se não ia casar, com quem ia casar. Eu me lembro que eu fiz, quando eu era criança, eu fiz com a bacia no São João. Botava água na bacia, uma vela, e as gotinhas iam formando a primeira letra do seu futuro, né? Eu fiz. E o meu deu certo. Eu queria também a vaca na bananeira. É, exatamente. O meu deu um H, né? O meu deu um H. Eu nunca esqueço, não ia sendo. Já no Brasil, essa data é chamada de Dia das Bruxas, né? E passou a ser conhecida há pouco mais de 2 décadas. Quer dizer que não faz muito tempo, não, que essa tradição ela vem se estabelecendo, né? Infelizmente, eu até comentei com vocês lá no trânsito, né? Ontem mesmo, o meu neto, de 1 ano e 8 meses, já com a roupinha de vampiro e brincando, né, lá no prédio, e o pessoal deixa já do lado de fora para não tocar em campainha, sabe? A minha nora filmou uma cesta com bombons, aí eles chegam lá, pegam os bombons e saem. Eita, meu Deus do céu, é demais. Eu achei assim, eita, a bateria está acabando, Fernando. Ah, tá dentro da minha sacola aqui, ó. Não, acho que é. É não. Ah, esse é o teu, né? Ah, esse é o teu. Pensei que era o meu. Pronto. Deu certo? Bloqueado.